Alô, galera! Nesse vídeo eu vou fazer uma entrevista muito interessante com Rafael Cobra, advogado especialista em direito desportivo, ele que também é presidente da comissão da OAB que trata sobre direito esportivo da OAB de Santos. É um tema que é polêmico no futebol, muitos torcedores, muitos dirigentes são a favor, muitos contras, dividem opiniões, mas é o tema do momento, né? A transformação dos clubes do modelo associativo para a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Muitos torcedores acham que essa é a solução para os problemas financeiros dos seus clubes, em especial o torcedor do Santos, que está aí vendo o Santos afundado em problemas financeiros já há muitos anos, há décadas até, e muitos deles acham que a solução dos problemas do clube é a transformação do Santos em SAF. A gente vai falar com o Rafael Cobra sobre todos esses assuntos e ele vai explicar melhor como é que funciona a SAF, quais são os modelos de SAF, o que seria melhor no caso do Santos. Enfim, a gente vai tratar sobre esse assunto aqui com detalhes, então fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo ao final da entrevista, ative o sininho das notificações e se ainda não estiver inscrito, né, gente? Está esperando o quê? Inscreva-se no canal, isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, tá bom? Então vou colocar aqui o nosso entrevistado, Rafael Cobra. Tudo bem, Rafael? É a segunda participação sua aqui no canal, te agradeço pela participação. Seja bem-vindo novamente. O assunto hoje é SAF. Você, como advogado, né, você é especialista em direito desportivo, você preside até uma comissão de direito esportivo da OAB aqui de Santos, tem todo o conhecimento sobre a SAF, os modelos. Gostaria de tratar desse assunto com você com detalhes. Em primeiro lugar, para a gente esclarecer, né, as pessoas que nos acompanham aqui e não entenderam ainda exatamente como é que funciona o modelo de SAF, como é que hoje, né, está sendo aí muito utilizado nos grandes clubes, né? O Botafogo aderiu, o Botafogo que é líder do campeonato, o Bahia também aderiu, o Vasco, o Fortaleza vai aderir em breve. Então, grandes marcas do futebol brasileiro estão, né, recorrendo a essa mudança para resolver as suas questões aí financeiras. Como é que você pode explicar melhor, Rafael, como é que funciona exatamente a SAF, o que isso representa para um clube de futebol, essa transformação do modelo associativo para a SAF? Bom, primeiramente, Wagner, é um grande prazer retornar aqui ao canal para trocarmos informações sempre interessantes e polêmicas, né? Na primeira participação que eu tive aqui com o seu canal, nós falávamos do imbróglio do Marcos Leonardo, de não se reapresentar e as possíveis consequências que adviriam daquela postura, né? E agora um outro tema também muito relevante, que cada vez ganha mais notoriedade no futebol brasileiro e que certamente tem aí gerado bastante polêmica e discussões nas rodas de torcedores santistas, ainda mais pelo momento atual do clube e se aproximando de uma eleição, e aí temos ali alguns candidatos que até já se posicionaram em relação a esse tema, né? Vale dizer, Wagner, para uma compreensão geral, que a lei que instituiu esse modelo empresarial específico para o futebol, ela é uma legislação de 2021, né? E, portanto, ainda recente, né? Ela traz, na verdade, as formas em que podem ser constituídas as sociedades anônimas do futebol e traz algumas regras de gestão, né, de transparência, traz alguns modelos específicos para a modalidade de futebol, especialmente no âmbito tributário, traz também formas de renegociação da dívida dos clubes originários. Então, essa legislação ela traz as ferramentas para que o mercado as utilize da melhor forma possível. Uma SAF, o Wagner, ela pode surgir de 3 formas distintas. A primeira é a criação de um clube, desde o modelo de sociedade anônima do futebol ao seu início, né? Inclusive já tem acontecido isso no mercado, nós demos assessoria
para uma entidade que está sendo constituída já no modelo de sociedade anônima do futebol. E existem outras duas formas de se criar uma SAF para aqueles clubes tradicionais, já existentes, né? A grande maioria deles no modelo de uma associação sem fins lucrativos, como é o caso do Santos, para ficar claro. As duas formas possíveis são: ou o clube se transforma por completo numa sociedade anônima do futebol, deixando de existir aquele modelo associativo. Mas o que nós temos visto no mercado, e acho que será uma linha constante, é a cisão do departamento de futebol, onde permanece a existência daquele clube associativo tradicional, é criada a Sociedade Anônima do Futebol, uma pessoa jurídica com personalidade própria, para gerir o departamento de futebol. Então, essa é a forma que mais nós temos visto acontecer no cenário do futebol brasileiro. A pergunta que muita gente faz é: mas a SAF é a solução? Ela é a transformação de um clube como que num passe de mágica, sai de um clube altamente devedor para um clube com grande capacidade financeira? Eu costumo dizer, e já vinha dizendo desde antes da lei entrar em vigor, olhando muito para os modelos que a gente já tem na Europa, né? Lá nós temos em muitos países, vamos destacar aqui Portugal, as SADs, né? Que são Sociedades Anônimas Desportivas, né? Muitos dos conceitos das legislações europeias foram trazidos para essa nossa norma, com algumas particularidades, evidentemente, né? E eu sempre disse que a SAF ela é um caminho, ela não é o fim garantido, né? Como nós já vimos no modelo europeu, e aqui no Brasil, ainda embora muito recente, a gente já tem notado diferenças entre clubes que aderiram a esse modelo de SAF, que muito vai depender do modelo de negócio que o clube adotar para desenvolver a sua sociedade anônima do futebol, né? Desde os objetivos que o clube tem, aos parceiros comerciais que ele busca para desenvolver esse projeto esportivo. Isso vai variar muito, desde os objetivos que um potencial parceiro tenha, até a forma de participação societária que esses parceiros poderão ter dentro da sociedade anônima do futebol. Então, a simples transformação, a criação de um clube criar a SAF não é garantia de sucesso, e nós veremos ao longo dos tempos aqui no futebol brasileiro casos de sucesso absoluto, não tenho dúvida, mas também não tenho dúvida que veremos casos de fracassos grandes, né? Exatamente, né? Resumindo o que você falou, independentemente do modelo associativo ou SAF, o que os grandes clubes precisam é de uma boa gestão. É que, historicamente, a gente olha aí, né, a realidade dos clubes e não é difícil entender, não é difícil perceber que esse perfil de dirigente que hoje está atrás dos grandes clubes não deu muito certo. Os clubes brasileiros hoje, eles têm uma estrutura deficitária em comparação ao futebol europeu, né, aos grandes clubes da Europa. Financeiramente, também eles poderiam estar numa situação muito melhor, né, muito melhor. Eu costumo dizer que não falta dinheiro, não falta dinheiro no futebol, né? No futebol de alto nível, claro. Estou falando das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Você pega os clubes que participam, eles têm receitas compatíveis, né, para se realizar campeonatos, para montar boas equipes. O problema é que esse dinheiro é mal gerido, porque esse perfil de dirigente não funciona, né? Na grande maioria das vezes não funciona, por isso a realidade dos clubes aí, a maioria deles totalmente endividados. Agora, falando especificamente do caso do Santos, Rafael, o Santos fez aí uma alteração no seu estatuto, permitindo a transformação do clube em SAF, porém com uma ressalva, impedindo, inicialmente, pelo que eu tenho conhecimento, impedindo que o clube seja vendido de forma majoritária, ou seja, o Santos só pode vender até 49% das suas ações. Ou seja, quem se interessar em comprar ações do Santos não vai ser majoritário. Como é que isso funcionaria? Você acha que nesse modelo, né, sem perder o controle, poderá futuramente aparecer grandes investidores, grupos de investidores, empresários interessados
em comprar o Santos, comprar ações do Santos, mesmo sem ter o controle, sem poder ter o controle? Ô Wagner, certamente que esse tipo de restrição, de limitação, tornará diferente ou mais trabalhoso o desenvolvimento de um parceiro estratégico que tenha interesse em participar ativamente da gestão dessa SAF sem ter o controle absoluto da gestão específica desse modelo empresarial, né? Eu não vejo como necessária essa limitação no Estatuto Social, ainda que, salvo o melhor juízo, Wagner, exista no Estatuto a possibilidade de uma venda majoritária para um parceiro, mas tendo a necessidade de uma segunda aprovação dentro de conselho. Mas, bom, independente dessa previsão, eu vejo como desnecessário. Mas isso que você está falando, Rafael, só para... Desculpa te interromper. Claro. A gente até conversou aqui, antes da entrevista, né, nos bastidores aqui. Eu não tinha conhecimento disso. Eu vou até buscar conhecimento no Estatuto, porque para mim, só poderia vender ações de forma majoritária, né, para o comprador se tornar majoritário, se houvesse uma nova mudança no Estatuto. Mas, pelo que você está informando, o próprio Estatuto atual, com as mudanças que ocorreram dentro agora da gestão Rueda, já prevê que basta uma simples aprovação no Conselho para que o clube venda a maior parte das suas ações, é isso? Me parece que você precisaria de uma segunda etapa de aprovação para que a participação de um parceiro externo fosse superior aos 49%. Mas, independente disso... Isso só no Conselho, sem necessidade de assembleia dos sócios? Não, com a mesma formalidade de aprovação para o minoritário que passa pela Assembleia dos Sócios. E era justamente nesse aspecto que eu queria dizer que eu vejo como desnecessária essa limitação, porque a partir do momento que a constituição de uma SAF tenha que necessariamente passar por formalidades internas dentro de Conselho Deliberativo, dentro de Assembleia de Sócios, então, independente do percentual, o modelo só seria aprovado se cumprissem essas obrigações, essas formalidades previstas no Estatuto Social do clube. Então, eu acho que colocar essa limitação talvez tenha sido ali algo estratégico para que fosse aprovado quando votada a alteração do Estatuto. Eu acho que um ponto, Wagner, que eu não quero deixar passar aqui, porque eu sempre ouvi muito a preocupação de torcedores dos times mais tradicionais, é que eu não posso, meu clube não pode virar uma SAF, porque vai chegar um dono aqui e vai levar o clube para uma outra cidade, vai mudar as cores do clube, vai mudar o símbolo distintivo do clube. Veja que a legislação ela teve essa preocupação em garantir o aspecto tradicional das equipes, né? E em que sentido? Na lei, existe a obrigatoriedade, quando você constitui a SAF, de você criar uma classe de ações denominadas ações classe A. O clube originário, aquele clube tradicional, ele tem que necessariamente ser detentor dessas ações de natureza classe A. E enquanto esse clube for detentor de no mínimo 10%, muitas das atuações do gestor da SAF precisam da concordância do clube. E, independente do percentual, mesmo que o clube tenha menos de 10%, enquanto ele tiver alguma ação de natureza classe A, o clube original ele tem um poder de veto, não é de opinar, ele tem um poder de veto em relação a mudanças das cores do clube, dos símbolos, dos distintivos tradicionais do clube e da sede do clube. Então, essa grande preocupação que eu já ouvi de muitos torcedores santistas, de que, em sendo feito uma SAF, vindo um sócio que seja majoritário, esse passará a ser dono e fará do Santos aquilo que ele bem entender. Não. O clube constituído, o centenário Clube Santos, terá o direito de vetar mudanças das suas cores, dos seus emblemas, seus símbolos característicos e da sua sede. Então, veja que
existe uma preservação do aspecto tradicional do clube, ainda que ele seja sócio minoritário em uma SAF. E essas garantias estão na lei número 14.193 de 2021, né, Rafael? Exatamente. Agora, na tua opinião, Rafael, por que alguém... vamos lá, né, a gente tem que ver aqui os lados negativos e positivos para tentar explicar aqui, deixar a situação bem clara, né, para o torcedor, para o associado. Por que alguém compraria um clube de futebol? Vamos lá, um grupo de investidores lá do mundo árabe, né? Falou-se aí que o dono do PSG, né, o grupo da QSI, estaria interessado em comprar ações do Santos, enfim. Por que um grupo estrangeiro, totalmente fora do contexto do clube, da realidade do clube, sem nenhum vínculo com torcida, com cidade, país, enfim. Qual é o objetivo? Quando um grupo desse, um investidor, seja grupo ou uma pessoa, adquire um clube, quais são os principais objetivos dele? Porque os principais objetivos de um clube de futebol no modelo tradicional, associativo, é ganhar dinheiro? Não. É ganhar títulos, conquistar títulos. Claro que uma coisa liga a outra, está ligada a outra, mas o objetivo principal é você ganhar dinheiro e investir na qualificação do clube, do time, para ganhar títulos. Esse é o principal objetivo. Na tua opinião, muda? Quando alguém compra um clube de futebol, se torna majoritário, especialmente de um clube de futebol, qual é o objetivo dele? Eu vou comprar o Santos, eu vou comprar o Palmeiras, o Corinthians, ou seja, porque eu quero ganhar títulos, eu quero, né, eu gostei, virei, né, o cara que está lá do outro lado do mundo, virei santista, virei corintiano, eu vou lá comprar o clube porque eu quero ganhar títulos. Não acho que seja esse o objetivo, acho que tem objetivo aí financeiro. E muitos torcedores, inclusive é uma dúvida que eu tenho, eu como jornalista e torcedor do Santos, sou torcedor também, eu tenho essa dúvida. Vem um cara, compra o clube, o interesse dele não é santista, ele está comprando o clube porque ele tem interesse no negócio, né? Nenhum empresário investe porque não tem interesse de ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Não há o risco, na sua opinião, de, em determinado momento, o interesse dele financeiro se sobrepor ao interesse do torcedor, que é de ganhar títulos? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui clássico, tem um jogador despontando ali na base do clube, e aí ele entende que precisa vender esse jogador, que já tem interessado, precisa vender esse jogador porque financeiramente vai ser bom para ele, para o clube, para a empresa que ele está gerindo, e aí passa por cima, né, do desejo do torcedor, que é ver aquele jogador talentoso sair da base, ir para o profissional, ganhar títulos, se transformar em ídolo do time profissional. Não há esse risco? Ô Wagner, como eu falei no início, tudo vai depender de um alinhamento de modelo de negócio entre o clube e o potencial investidor, o potencial parceiro comercial dessa SAF. Tudo tem que estar claramente documentado desde o início quais são os objetivos. Porque, naturalmente, existirão SAFs com o objetivo puro e simples de, por exemplo, formar jogador e negociar num primeiro momento sem objetivo de êxito esportivo, propriamente dito. Em contrapartida, poderão ter outras que, desde o início, alinhados em não. Antes de um resultado financeiro, vamos estabelecer metas de êxitos esportivos, né? Então, isso tudo vai depender de um alinhamento e, mais do que conversar sobre, documentar necessariamente os passos em que essa SAF seguirá, né? Então, essa é uma premissa. Mas, evidentemente, que todo investidor tem como objetivo retorno financeiro em algum momento, em alguma circunstância. Isso é evidente. Não há como se imaginar algo diferente disso. Mas veja como, de repente, você trouxe um exemplo que de repente, um investidor, gestor de uma SAF, pode ver um jovem jogador se desenvolvendo e já querer comercializá-lo imediatamente antes de ele dar retorno e êxito para a equipe. Veja que, trazendo aqui para o caso do Santos Futebol Clube,
Talvez, aqui, pensamento e opinião pessoal, se fosse um modelo já de uma gestão profissional, onde não houvesse a necessidade de negociação imediata de jogador para cobrir as despesas, talvez nós tivéssemos a possibilidade de ver o centroavante David Washington cumprir uma trajetória esportiva dentro do Santos, né? Porque aí a visão de um investidor eu tenho esse ativo, hoje ele vale X, mas o potencial de venda dele está longe ainda de atingir o limite máximo. Então, quando você tem um investidor e, por consequência, uma capacidade financeira de gerir o clube de forma mais saudável, talvez você deixe de precipitar negociações buscando o melhor negócio. Você vender o jogador efetivamente quando ele estiver no seu momento de grande evolução desportiva, já tendo entregue resultado desportivo, e o seu valor de mercado será evidentemente maior. Então, veja que essa situação ela não é porque necessariamente um investidor vise o lucro que ele precise antecipar negócios, transações de atletas. Mas o que nós conseguimos ver já pela existência de algumas SAFs no Brasil, eu acho que um modelo que tende a realmente ser de grande sucesso de longo prazo é o modelo que o Botafogo fez, porque aparentemente buscou um parceiro estratégico que tem uma visão de negócio no futebol bastante interessante, né? Mas não esqueçamos que no ano passado gerou-se muita polêmica lá no Botafogo quando o John Textor, gestor principal, negociou o que à época era o seu principal atacante, o Erisson, com um clube de Portugal, para que ele pudesse ter um objetivo de alavancagem financeira e desportiva dentro da Europa. Acabou que isso acabou não acontecendo. Mas veja que o investidor ele também não pode... E aí, quando eu repito, depende da visão do seu parceiro estratégico. E o John Textor negociou o Erisson com o Estoril de Portugal à época. Você se recorda quem ele trouxe imediatamente para o lugar do Erisson? Tiquinho Soares. Né? Quer dizer, ele se desfez de um ativo buscando negócio, mas repôs um atleta de características semelhantes para o êxito esportivo ter sequência. Então veja que foi uma boa operação para o Botafogo, né? No mesmo Botafogo nós tivemos, o que gerou muita polêmica também, a saída do atacante de beirada, muito habilidoso, que era o Jefinho. Grande sensação, era o ídolo da torcida, gerou ainda mais polêmica, porque o atleta foi transferido para uma outra equipe que faz parte da holding, né, do John Textor, então foi ali uma transferência entre clubes que ele tem participação societária, né? Mas houve reposição, né? Então, não o fato de se tornar uma SAF não significa necessariamente que só se visará objetivo financeiro ou que só visará tornar aquele clube uma grande potência. Repito, porque esse é o ponto essencial de um sucesso ou fracasso de uma SAF. É ter um pleno e concreto alinhamento de estratégia de negócio, de modelo de negócio para o desenvolvimento dessa SAF. Uma outra questão para resumir o que você falou, no meu entendimento, depende de quem compra, né? Depende dos objetivos, depende da capacidade administrativa, como se depende hoje, né? Depende de quem é eleito, né? Depende dos interesses, depende da capacidade administrativa, como funciona hoje. O problema é que esse perfil de dirigente que nós temos hoje não tem dado certo, né? Historicamente não tem dado certo. Uma outra questão que muita gente tem dúvida, vamos lá, o Santos amanhã vende 51% das suas ações, se torna minoritário, né? Vamos lá, abre aí, aprova essa mudança, essa transformação e acaba vendendo aí a maior parte das suas ações e o comprador se torna majoritário. Compra o Santos, por R$1 bilhão. Né? Para mim, o Santos vale uns 10 bilhões, mas tudo bem. Vende por R$1 bilhão. Para onde vai esse dinheiro? Porque, assim, vamos lá, né? Porque
porque às vezes é difícil, né, para o torcedor entender, o cara que não é especialista, o cara que não é, né, não tem muita compreensão sobre clubes e empresas. Mas vamos lá, o cara compra as ações do Santos, 51%, por R$1 bilhão. Esse dinheiro vai para onde? Porque ele mesmo vai se tornar dono do negócio, né? Para onde que vai muitas vezes, Wagner, muitas das vezes, a gente pode sempre trazer os exemplos dos fatos que já aconteceram, que acho que fica mais fácil a compreensão, né? A gente ouviu muito falar que Cruzeiro e Botafogo foram vendidos por R$400 milhões. Isso é uma meia-verdade, né? Sim, e não houve assim. E não é assim que o Ronaldo ou o John Textor tenha depositado esse valor nas contas do clube. Ó, comprei tantos por cento das cotas do clube. Não, na verdade, há ali um compromisso de investimento desses valores ao longo de determinado espaço de tempo, né? O compromisso. Então, não houve um aporte de 400 milhões a esses clubes, né? Há sim o compromisso de realizar investimento ao longo. Aí cada contrato de criação da SAF prevê a sua modalidade, mas ao longo de 4, 5 anos eu vou investir esse montante. E o clube, a empresa que vem se juntar a criação da SAF, ela também passa a ser solidária nas dívidas relacionadas ao futebol que esse clube tem. No caso, por exemplo, de Cruzeiro e Botafogo, eram dívidas que superavam R$1 bilhão. Então, veja que o valor total do negócio não é somente aquilo que o investidor se compromete a aportar, seja em infraestrutura, seja lá no futebol profissional. Mas também tem que se colocar nessa conta o passivo desse clube, que passa também a ter como um responsável solidário esse parceiro comercial que se junta à SAF, né? Exatamente, mas vamos imaginar um cenário de um clube que não tem dívida. Vamos lá, o Santos não tem dívidas, né? É um clube completamente saudável financeiramente, não tem passivo, né? Esse dinheiro entraria aonde? É apenas um compromisso de investimento no clube. Ele assume um compromisso. Na verdade, Wagner, a lei não traz essa condição. Isso é modelo de negócio, que cada SAF estabelecerá o seu. Acho que é interessante a gente olhar o seguinte cenário. As SAFs, olhando principalmente para os clubes mais tradicionais aqui do Brasil, as primeiras SAFs que foram criadas só tiveram um único objetivo: impedir que aqueles clubes fechassem as portas, praticamente, a insolvência. Cruzeiro, Botafogo, eram clubes que estavam absolutamente com uma dívida insustentável. Então, eles tiveram que apressadamente constituir a sua SAF, o Vasco também entra nesse bojo, né? Porque senão não teriam a menor condição de competitividade nas divisões em que estavam, e a sequência seria cada vez mais danosa pela ausência de recursos desses clubes. Então a gente viu um primeiro movimento que foram clubes que buscaram sobrevivência através da SAF. A gente já está chegando num segundo momento, ou num outro momento, não necessariamente o segundo, que a gente tem visto clubes muito bem administrados nos últimos anos, com uma redução gigantesca das suas dívidas, com um incremento considerável das suas receitas e com desempenhos esportivos muito acima do que era visto anteriormente. Acho que um grande exemplo disso é o Fortaleza. Né? O Fortaleza teve, essa semana, a aprovação no seu Conselho Deliberativo, ou na Assembleia de Sócios, não sei o que prevê lá, mas houve a aprovação da criação da SAF. E não há a menor intenção ou o menor desespero em sim buscar um grande investidor que passe a ser um sócio majoritário e tome conta totalmente do futebol. E por quê? A gestão desse clube já está sendo muito bem feita. Você não precisa de um investidor que venha e faça um choque de gestão, que mude tudo e traga novos conceitos. Então, o Fortaleza tem sido um caso emblemático para isso. E ele busca, com a sua condição atual de saudável financeiramente, com incrementos de receitas, seja por premiações de competições, por negociações de atleta, ou pelo seu próprio posicionamento no mercado, se torna mais valioso para patrocínios, para diversas situações. Então, o Fortaleza constitui a sua SAF para quê?
Bom, primeiro ele dará segurança jurídica para que investidores tenham interesse a vir. E quando eu falo segurança jurídica, Wagner, em que sentido? A partir do momento que você criou uma SAF, você tem sequência naquele modelo de gestão que está estabelecido. O grande dificultador de um clube associativo ter um grande investidor se alinhando às suas estratégias de negócio é porque você não tem a menor garantia que aquela gestão em que você confia e vai se alinhar permanecerá depois de 1, 2, 3 anos no clube, devido às eleições tradicionais que os clubes associativos têm. Então, a gente fala que a SAF vem trazer essa segurança jurídica para a vida de investidores. Então, nesse exemplo que eu estou dando do Fortaleza, ele terá a tranquilidade para buscar no mercado parceiros estratégicos que venham agregar não somente no aspecto financeiro, mas também dentro da operação, dentro do modelo de gestão do que é o futebol. Muito se usa comparando, embora, claro, que terá sempre uma diferença ou outra, mas traz muitas semelhanças, que é o modelo que o Bayern de Munique adotou dentro da sua realidade, né? A Alemanha já tem uma particularidade que eles têm lá a regra do 50+1, em que todos os clubes têm que ser majoritários nas suas empresas. Isso diminuiu a competitividade dos clubes alemães no cenário europeu, né? Tirando o Bayern de Munique, que é um grande destaque, você não vê outro clube com grande capacidade de competição. Por esse aspecto, um investidor que chega para ser minoritário, não ter poder de gestão, ele também não chega com a mesma capacidade que viria em outro modelo. Então, o Bayern fez isso. Ele é detentor de grande parte, de 75% das suas ações, e os seus 3 patrocinadores, parceiros já comerciais, são detentores, cada um de uma parcela igual ao outro, dentro dos 25%, para só alavancar aquele negócio, mas não que fosse uma necessidade do clube esse aporte para poder desenvolver o seu projeto. Ô, Rafael, nesse modelo que você citou aí do Fortaleza, o modelo do Fortaleza que ele aprovou é para SAF ou é para sociedade anônima? Tem uma diferença, né? Sociedade anônima, desculpe, é capital aberto. Então você pode vender para vários investidores, né? Os próprios sócios do clube podem ir lá na bolsa, né? Quando você põe aí a empresa, né? Transforma o clube em empresa e transforma numa empresa de capital aberto, ou seja, você pode comprar ações na bolsa, você dá a possibilidade de qualquer um comprar determinado, né? Um pedacinho, né? Um valor do clube, um percentual menor das ações. Esse modelo do Fortaleza é mais parecido com esse modelo de sociedade anônima, não é isso? Não, na verdade, Wagner, um clube, uma SAF, ele pode, se assim entender como necessário, também colocar capital para aquisição em bolsa de valores. Não há impedimento para isso. Eu não vejo a menor viabilidade de um clube hoje buscar o modelo de uma SA. E te digo por quê. Sim. Porque a SAF é justamente a SA voltada especificamente para o futebol. Então, não acho razão lógica alguma para um clube, desde 2021, com a aprovação da lei da SAF, buscar a criação de uma sociedade anônima. Não vejo razão, porque a SAF é justamente uma sociedade anônima, olhar com características próprias do futebol. Então, não vejo razão para que um clube busque SA e não o modelo de SAF, especialmente, quando eu falei ano passado no início, a SAF, muitos clubes deixavam de procurar o modelo empresarial pelo aspecto tributário, porque o clube, associação sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de diversos impostos, enquanto no modelo empresarial você tem uma carga tributária. A lei da SAF veio justamente trazer, como é denominada na lei, a tributação específica para o futebol, onde ela estimula, traz, evidentemente, grandes vantagens em relação à tributação de uma SA, para estimular que os clubes buscassem o modelo de uma sociedade anônima do futebol. Então, veja que, por essa razão, não há que se falar, seria absolutamente surreal, um clube adotar agora um modelo de SA, sendo que você tem um modelo
da SA específica para a atividade de futebol. Então, sim, claro que esse vai ser o caminho natural. Quando eu falei em SA, eu não me referia a uma SA tradicional, normal, já SA já dentro da SAF, né? Porque tem SAF que não abre, né? Que não é. Mas aí é estratégia, não é? A lei não traz imposições nem obrigações, é estratégia. Você pode buscar esse caminho, como tem os clubes que, como eu mencionei aqui no início, por sobrevivência, buscaram parceiros, toparam comercializar 90% das suas ações no primeiro momento. O Vasco, que acho que foi 70%. Então, veja que a gente terá modelos das mais variadas formas, né? Cada clube, dentro da sua urgência, dentro da sua estratégia de gestão e de modelo de negócio, vai buscar o seu formato ideal, o seu parceiro comercial ideal. Você não acredita no sucesso de uma SAF, né? Pelo que eu pude observar, e a tua opinião agora. Você não acredita muito no sucesso de uma SAF sem a venda de ações majoritárias? Não, eu acho que é possível. Acho que pode ter sucesso. Aí é o sucesso para o olhar do torcedor, né? Assim, o êxito esportivo ser alcançado. Claro que para o lado, para quem quer saber a questão de saúde financeira daquele clube tradicional, isso pode não ser o melhor modelo. Mas para o olhar esportivo, eu acho que é sim possível, e acho que hoje um grande exemplo de êxito esportivo de uma SAF criada, onde o investidor é sócio majoritário, é o Botafogo, né? Quando a gente imaginaria há 3, 4 anos atrás falar que o Botafogo estaria liderando o campeonato, com um time bastante competitivo, com uma sequência, e o mais importante, assim, a tendência é de manutenção ou de crescimento desse modelo esportivo, né? Exato, mas eu quis dizer da forma contrária. O clube sendo majoritário, você não vê possibilidade, o clube sendo majoritário, de um sucesso de uma SAF assim? Você conseguir acho que pode. Só que quem conseguirá um grande parceiro para esse modelo são aqueles clubes que já tenham a sua gestão muito bem feita ao longo dos últimos anos. Porque esses sim atrairão investidores, parceiros comerciais, que sabem que não são ali necessários grandes investimentos ou grandes aportes financeiros para transformar aquele clube. Não, serão aportes financeiros para alavancagem daquele modelo de gestão que já vem funcionando, né? Então, há sim grande possibilidade de êxito para clubes que busquem esse modelo de uma SAF onde o clube siga sendo majoritário, mas eu vejo dificuldade em muitos clubes de conseguir atrair parceiros para esse modelo, né? Acho que talvez hoje 2 clubes que tenham condição de desenvolver esse projeto, um deles a gente já mencionou, que é o Fortaleza, e outro que já vem anunciando no mercado que deve adotar esse modelo, também esse formato de continuar sendo majoritário, é o Atlético Paranaense, né? Então são clubes, veja, que têm a mesma característica, né? São clubes que já vêm ao longo dos anos num modelo de gestão trazendo credibilidade para o mercado, com resultados financeiros, incremento de receitas. Esses clubes terão mais facilidade de atrair investidores para esse modelo, bem ou mal comparando, similar ao que o Bayern de Munique tem na Alemanha, né? Inclusive, você falou do Fortaleza. O Fortaleza, no modelo de gestão agora de SAF, o próprio presidente atual do Fortaleza, o Marcelo Paes, né? Marcelo Paes, se eu não me engano o nome dele. Ele pode ser o CEO dessa nova SAF, dessa SAF que está sendo criada, né? E são exemplos de que, independentemente do modelo associativo ou SAF, o sucesso de um clube de futebol, como de qualquer empresa, está relacionado diretamente à competência da sua gestão, né? O problema que eu vejo é que esse perfil de dirigente que nós temos hoje, na grande maioria das vezes, não funcionou, né? Sim. Porque há vários problemas, né? Não tem cabimento, né, Rafael? Um cara ser presidente de um clube, se dedicar, a gente sabe que a dedicação tem que ser total, 100%, e não ser remunerado, por exemplo. Isso é um problema absurdo, né? Não tem cabimento, né? Aí você dá, né,
dá brecha para que ocorra né, situações de desvio de dinheiro, né, interesses, né, financeiros pessoais de quem se candidata, né, porque você não é remunerado, você vai viver, vai se dedicar 100% ao clube, você não vai, né? E a gente vê aí... Essa conta não fecha, né? A conta não fecha. E com todo o respeito, viu? Vou falar aqui uma situação específica do Santos, com todo o respeito aos candidatos que o Santos tem hoje, muitos deles não têm condição financeira de não ter salário. E aí você fica se questionando, pô, o cara vai dedicar aí os próximos 3 anos da vida dele, né? E sem ser remunerado. Então, acho que já é um problema sério esse do modelo atual que os clubes brasileiros têm de terem dirigentes que não são remunerados. Por isso, nesse caso, nesse ponto, eu sou completamente a favor, né, da profissionalização dos clubes. Você vê alternativas de uma profissionalização do clube sem a transformação em SAF? Você vê isso como possibilidade? Eu acho que sim. Isso tudo depende da capacidade, da visão de negócio dos seus gestores, né? A profissionalização dos seus departamentos, né? A adoção de práticas de gestão corporativa não dependem necessariamente de você virar uma empresa, né? É você trazer para o seu ambiente de gestão conceitos de gestão corporativa, conceitos de profissionalização de cada um dos seus departamentos, né? Esses clubes que a gente mencionou, Atlético Paranaense e Fortaleza, fizeram justamente isso, trouxeram capacitação para os seus departamentos para que eles conseguissem um grande destaque no cenário nacional que até alguns anos atrás eles não tinham, né? Pelo desempenho esportivo. Então, o reflexo do que o desempenho esportivo traz tem muito daquilo que vem sendo praticado no dia a dia da gestão do clube, né? Então, veja que trazer profissionalismo para a gestão não tem conexão direta e única com a transformação em uma empresa, né? Vai muito da capacidade e da competência dos seus gestores, né? Legal, Rafael. A gente está chegando aqui ao final da entrevista. Muito legal, muito esclarecedor esse assunto. Uma última dúvida que eu tenho, né, e muitos torcedores têm também, no caso do modelo atual, quando um cara vai mal, ele vai passar no máximo 3 anos, quando não é impeachmentado, como aconteceu recentemente no Santos, né, com o impeachment do ex-presidente José Carlos Pérez. Agora, na gestão Rueda, né, uma opinião minha, foi uma gestão catastrófica em todos os sentidos, financeiramente, do ponto de vista esportivo também, foi uma catástrofe. Mas tem aí as eleições para tirá-lo, né? Se ele for candidato à reeleição, ele tem direito, né, dentro do modelo associativo do Santos, dentro do Estatuto do Santos, permite a reeleição, ele tem direito a se reeleger, mas duvido que seria eleito depois dessa gestão. Então, tem esse modo de você interromper, né, uma gestão ruim. No caso da SAF, que o cara vira dono, especialmente no caso que ele é dono majoritário, o cara vai mal, tem uma administração desastrosa, né, porque o modelo empresarial não garante que a gestão será um sucesso. Como se fazer? Como é que fica aí os direitos do associado, do torcedor, do apaixonado que vê o clube ali? Né? No caso do associativo, ele não vota mais no cara. E no caso da SAF, como resolver um problema de má gestão, de péssima gestão, por exemplo? Eu acho que esse é um problema importante para esse modelo, porque, diferentemente do modelo associativo, que periodicamente você tem a eleição, na gestão de uma empresa, aquilo está estabelecido. Mas, como eu falei, quando você faz um contrato de criação dessa relação comercial dentro da SAF, você pode estabelecer, ou melhor dizendo, você deve estabelecer esses objetivos, né, como a gente mencionou, esses aportes financeiros com certa periodicidade, né, e prever que no não cumprimento dessas obrigações, porque não adianta o investidor vir e falar, eu vou colocar 500 milhões em 2 anos, e não colocar nem R$500 durante 2 anos, e o clube ficar de mãos atadas, né? Então, tem que ter esses
esses gatilhos, né, dentro do contrato, que, em não sendo cumpridos, pode ser revista a relação comercial previamente estabelecida. Essa é uma forma, talvez a mais possível, mais segura para um clube adotar. E outros casos, a gente já viu muito acontecer isso na Europa, quando o projeto esportivo naufraga por completo, existe uma pressão, e aí ela vai variar de local para local e de quem sente a pressão, o tipo de conduta que terá. A gente já viu casos em que a pressão, o movimento de torcedores levou a um caminho em que aquele investidor optou por negociar as suas cotas sociais com outro investidor, né? Então, isso é um modelo que também é possível dentro da SAF. Como qualquer empresa, aquele que é detentor de cotas sociais, ele pode, em algum momento, dependendo do que prevê o estatuto, né, o regimento, negociá-las. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. São preocupações que esse modelo empresarial, que ainda pode ser chamado como uma novidade para o nosso futebol, a gente verá ao longo do tempo êxitos e fracassos e que se aprendam com os erros alheios para não os cometer também, né? Exato, e ao que parece a lei 14.193, a lei da SAF, ela tem essa flexibilidade, né, de cada clube estabelecer um determinado tipo de relacionamento com o comprador, com o investidor, que permite, né, por exemplo, num caso de fracassos seguidos, por exemplo, um clube de futebol que é grande e depois que é negociado passa a não disputar mais nada, o clube não consegue, é mal gerido e passa a ter fracasso esportivo e financeiro, há possibilidades de você ter segurança dentro de um contrato para rescindir o contrato em casos como mas esse, veja, né? Wagner, para que fique bem claro nesse aspecto, a lei não traz essa previsão específica, né? Se não tiver sucesso em X tem que ser criado. Ela só traz os parâmetros de criação, só que cada SAF a ser criada é elaborado um contrato daquela relação própria. E aí é esse contrato que o clube tem que tomar as cautelas necessárias, né? É exatamente isso que eu disse. A lei não prevê isso, mas a lei tem flexibilidade, a lei dá flexibilidade para cada clube estabelecer um modelo de contrato com o seu investidor, né? Que possa ter esse tipo de garantia. Rafael, obrigado, cara. Você quer falar mais alguma coisa que a gente não falou aqui sobre SAF? Fica à vontade, desde já te agradeço muito aí por mais uma participação sempre brilhante aqui no canal, querido. Eu acho que assim, é um tema muito amplo, a gente poderia ficar horas e horas, diversos pontos que a legislação traz, mas eu acho que a gente conseguiu aqui nesse bate-papo trazer pontos essenciais, pontos importantes, muitas daquelas dúvidas que a gente costuma ouvir aí nas ruas ou em redes sociais dos torcedores. Então, acho que foi muito proveitoso nesse aspecto. Te agradeço mais uma vez o convite. Sei do grande alcance que os seus vídeos têm. Acho que é importante a gente tentar expandir, disseminar informações, né? Sem pretender ser dono de verdade, mas eu sempre procuro trazer a minha visão sobre os temas que eu falo. Então, te agradeço mais uma vez o convite e fico aí à disposição para, num futuro próximo, a gente falar seja desse tema ou de algum outro aí que seja interessante também. Legal, querido, eu que te agradeço. Grande abraço a você. Até mais. Esse foi o Rafael Cobra, né? Advogado, especialista em direito desportivo, um profundo conhecedor também da lei da SAF. Um bate-papo para esclarecer vocês. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço para todos vocês. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de ativar o sininho das notificações e, se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Tchau.